Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da GMP Academy sobre a nossa série Blindagem Sanitária nas Indústrias Regulamentadas pela Anvisa. No caso específico, vamos falar também mais sobre cosméticos hoje e o tema é a ilusão do controle. Na verdade, o verdadeiro custo da gente ignorar as boas práticas de fabricação ou ter essas boas práticas de fabricação pura e simplesmente para atender a uma exigência regulatória. A ideia geral é que o custo oculto, do mínimo esforço. Hoje o que você percebe num grande número de indústrias de cosméticos é essa ilusão. Estamos economizando tempo e batendo recordes e metas de produção. Na verdade, essa de economizar tempo e bater metas de produção não necessariamente está te levando para um bom lugar. Esse cenário tem um foco exclusivo em velocidade e volume. Velocidade e volume pode ser até compatível com as boas práticas de fabricação, desde que você crie um ambiente de risco, né? E esse risco é um risco acumulado, retrabalhos constantes, e você vai destruindo suas margens de ineficiência que são invisíveis. Eu retrabalho, reprocesso, retrabalho, reprocesso, e acredito que estou vencendo e batendo metas de produção, e basicamente eu estou andando para trás, ou me afundando num poço sem saída. Por outro lado, quando você tem o BPF tratado como burocracia, é o que a gente ainda percebe em algumas empresas. BPF é uma parte burocrática, eu tenho que fazer procedimentos operacionais, instruções de trabalho, treinar o pessoal. Esse troço só dá trabalho. Temos a documentação pronta quando a auditoria chegar. E aí a gente tem aquele papel morto que a gente fala. Um manual desatualizado há mais de 5 anos, procedimentos operacionais que não traduzem a realidade do chão de fábrica, registros e formulários que já não são os que estão sendo usados no dia a dia, e aí a gente tem a dependência de alguns heróis operacionais que vão salvar lotes não padronizados, enquanto as falhas sistêmicas avançam com o produto final. Então, esse custo oculto do mínimo esforço é essa falta de consciência de implementação de boas práticas, não com foco exclusivo na velocidade e volume, não com foco exclusivo na burocracia, mas criar um ambiente onde os riscos são mitigados. Criar um ambiente onde as pessoas pensam preventivamente. Criar um ambiente onde a gente sempre pergunta: isso atende à regulamentação? Isso gera um risco? Isso faz com que a gente perca a rastreabilidade? A gente pode perder a qualidade final do produto tomando essa decisão? E aí a gente tem um efeito dominó que a gente chama de, ao ignorar as boas práticas, isso não é um risco teórico, é uma reação em cadeia que começa lá embaixo com risco operacional. Eu não estou fazendo a pesagem adequada, não fiz a inspeção de recebimento adequado, não fiz a manipulação adequada, não retirei a amostra de forma adequada, e esse risco operacional vira um risco sanitário. E esse risco sanitário vira um risco para o responsável técnico, que tem que responder pelas suas decisões e ações. E esse risco do responsável técnico gera um risco regulatório. E esse risco regulatório vai gerar multas, interdições, recolhimentos. E no momento em que eu tenho esse risco regulatório, com multas, interdições, recolhimentos, eu tenho uma perda de imagem da corporação, e aí eu começo a ter o meu risco estratégico e financeiro. Eu vou ter que gastar muito dinheiro para fazer o recolhimento, vou ter lotes que eu vou ter que descartar porque estão não adequados, vou ter que pagar multas elevadíssimas em função de não atender as boas práticas. Então, são várias camadas de risco que começam lá no risco operacional e chegam no risco estratégico. E aí a gente detalha cada um desses riscos, né? O epicentro realmente é o risco operacional, é onde tudo acontece no chão de fábrica. A falha de falta de rastreabilidade, processos não padronizados e treinamento insuficiente do pessoal. Principalmente treinamento insuficiente do pessoal. As empresas ainda não têm um grau de maturidade e não sabem separar um tempo para treinar o pessoal. Parece que começamos a trabalhar às 7 da manhã e temos que começar a produzir às 7 e interromper nosso processo às 17, mas nós não podemos usar de 7 às 8 da manhã para treinar o nosso pessoal, de 7 às 8 para fazer uma reciclagem, de 7 às 8 para discutir uma otimização de processo, ou de 7 às 8 para fazer uma mudança estrutural na nossa planta de fabricação. Parece que a gente tem que produzir, 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 sem parar para pensar, sem parar para prevenir.
E a consequência disso é um caos interno invisível, marcado por retrabalhos constantes, por erros recorrentes e a operação sobrevive pelas intervenções daqueles heróis. Faz assim, troca isso aqui, coloca mais esse produto. Então, tudo isso nos leva a crer que a cultura da qualidade, que incorpora as boas práticas e essa visão de gerenciamento de risco, ela não está incorporada na grande parte das organizações. Por que a cultura da qualidade não está incorporada? A gente pode responder algumas perguntas. Eu conheço empresas que, num período de 10 anos, trocaram 5, 6 vezes seu responsável técnico. Eu conheço empresa que, num período de 10 anos, nunca fizeram a revisão da sua documentação, que foi desenvolvida lá por volta de 2016 e até hoje são os mesmos POPs e os mesmos manuais e as mesmas instruções de trabalho. Eu conheço empresa que monta um plano de treinamento, mas não executa esse plano de treinamento, essa integração e essa reciclagem do pessoal. E acha que isso é uma burocracia. Eu conheço empresas que, além de não ter nada disso, tem um responsável técnico com uma carga horária ínfima, que não dá para ele fazer nada como um gestor ou como um grande escudo estratégico da operação. Então, empresas que têm essa postura, que têm essa conduta, são empresas que entendem que boas práticas de fabricação não vai agregar valor. Isso é uma obrigação burocrática. A gente tem isso porque a vigilância exige. A gente tem isso, senão a gente não tem um alvará, senão a gente não tem a AF, senão a gente não fabrica. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade. Essa mentalidade do empresário precisa ser mudada através de treinamentos, conscientização, palestras, masterclass, ou a segunda forma da gente aprender. Ou a gente aprende com amor ou aprende com a dor. E aí eu tenho as intervenções sanitárias com multas, interdições, recolhimento, descarte de lotes de produção. Então, o nosso primeiro risco é o risco operacional. Já o segundo risco é o risco sanitário. Se as coisas estão acontecendo dessa forma, eu posso ter um dano químico, eu posso ter um dano biológico, eu posso ter uma contaminação microbiológica por fungos e bactérias, eu posso ter uma instabilidade química degradando o ativo ou dividindo ele em duas fases, e eu tenho uma variação muito grande da formulação entre os lotes. E esse dano ao consumidor, né, esse dano químico ou dano biológico, com certeza pode e deve e vai gerar um dano ao consumidor, com reações adversas graves, alergias, queimaduras, dermatites, o acionamento da cosmetovigilância e a potencial necessidade de um recall sanitário imediato. Então, no momento em que eu entendo que o risco sanitário expõe toda a minha fragilidade de falta de um processo padronizado, de falta da efetiva implementação das boas práticas de fabricação, isso deságua na cosmetovigilância, e a cosmetovigilância é uma das poucas coisas que rapidamente interdita uma fábrica, rapidamente descarta, manda você descartar lotes produzidos ou estabelece um recolhimento imediato de uma linha, de um lote produzido ou de vários lotes produzidos. E a gente entra no terceiro risco, que a gente chama o risco para o responsável técnico, que é esse peso individual, né? O responsável técnico absorve o impacto do sistema, um sistema falho. Eles respondem técnica e legalmente pelas falhas sistêmicas que não controlam isso sozinho. Então o responsável técnico fica quase no meio de uma bigorna. Ele tem a pressão operacional de produzir cada vez mais, de atingir as metas, de burlar as regras, de não fazer conforme estabelecido nos nossos procedimentos, de não fazer os controles devidos, e por baixo existe essa ruína legal e ética. E no momento em que isso vaza, extravasa das nossas fronteiras da organização, liberar produtos não conformes, se omitir com relação a processos críticos de qualidade, as consequências diretas para o responsável técnico são penalidades no seu conselho de classe, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, e basicamente ele destrói a carreira. Então, eu sempre digo que a função do responsável técnico não é uma função qualquer, ele é o responsável técnico. E muitas empresas acreditam que podem contratar responsável técnico recém-formados, sem experiência nenhuma regulatória, sem experiência nenhuma em boas práticas. Um responsável técnico devia ter no mínimo 5 anos de experiência para fazer a assunção de uma responsabilidade técnica. Hoje, nós trocamos responsáveis técnicos maduros, experientes, com salários que já estão
uma boa faixa por responsáveis técnicos recém-formados, só para dizer que eu tenho um responsável técnico, não para fazer o trabalho de um responsável técnico. Então, também esse grau de imaturidade organizacional faz com que a gente perceba que muitos responsáveis técnicos não têm uma base de conhecimento mínima necessária para ter essa assunção de responsabilidade técnica. Não sabem o risco que correm. Podem ter sua profissão interrompida e até perder o seu registro no conselho de classe. Isso não acontece por acaso. Você pode ser autuado, penalizado e perder seu registro no conselho de classe, dependendo do tamanho da complicação que você jogou no mercado. Nosso quarto risco, que a gente chama de risco regulatório e jurídico, não é? A fiscalização da Anvisa, RDC 48/2013, transforma o caos invisível em uma paralisação imediata. Então o que acontece? Primeiro, se eu tenho um problema seríssimo de cosmetovigilância, eu tenho uma interdição da fábrica e a suspensão da fabricação de uma linha de produtos ou de todas as linhas de produto e a suspensão da venda desses produtos. Num segundo momento, eu posso ter o cancelamento da minha autorização do funcionamento e da minha AF e ainda receber multas pesadíssimas por isso. E no terceiro momento, é uma perda imediata de contratos comerciais, abertura de ações civis e criminais e uma perda da nossa imagem institucional. Então isso tudo é o que a gente chama de riscos regulatórios jurídicos dentro daquela grande figura que no epicentro eu tenho risco operacional. Mas não acaba por aqui, a gente entra no risco financeiro e estratégico. No momento em que todas essas coisas acontecem, isso vai escalando e acontecendo, eu tenho o descarte e a logística reversa, lotes inteiros descartados e um custo massivo de recolhimento. Além disso, eu tenho uma sangria do caixa, indenizações de consumidores que geram margem negativa, quebra do fluxo de caixa e risco de falência do negócio. E por último, uma morte reputacional, perda da confiança do consumidor, exclusão do nosso produto de grandes redes e de grandes marketplaces e a marca torna-se definitivamente associada ao risco. Percebam a importância da blindagem sanitária, a importância de um responsável técnico consciente e com uma base de conhecimento mínima necessária, a importância de um auditor líder que vai fazer todo o gerenciamento e implementação do plano de auditoria interna, a importância de um time de auditores que vai simular essas auditorias, fazendo com que quando a vigilância sanitária chegue, tudo aquilo já tenha sido identificado e tratado pela própria organização, com tempo, com margem, com segurança. Vejam, a importância da blindagem sanitária para mitigar todos esses tipos de risco. E aí existe uma anatomia da perda de controle. Esse gráfico mostra muito isso. O verdadeiro risco não é a multa, é você perder o controle do processo. Então você tem lá seu volume de produção, mas você está produzindo, sem parar para pensar, e o risco vai se acumulando. Vai acumulando, até que eu tenho um gatilho, né? Uma inspeção, uma denúncia, um evento adverso, e aí você para a produção. Tudo tende a zero. A empresa acha que está produzindo de forma estável, mas está apenas gerando risco acumulado. O colapso nunca é gradual, ele emerge de uma forma abrupta. Você vem fazendo, o risco vai se acumulando, e quando a coisa acontece, alguém fala aquela frase de impacto. Poxa, aconteceu tudo da mesma vez, ou tudo ao mesmo momento. Não é que aconteceu tudo ao mesmo momento. As coisas estavam se acumulando, e no momento em que chegou o ponto de interrupção, aí eu tenho o que a gente chama de perda de controle total do processo. Tendo essa perda de controle total do processo, aí são só despesas, aí é só um problema de risco jurídico e estratégico. Então nós temos que mudar esse paradigma, mudar esse padrão, né? Sair desse modelo falho de acreditar que BPF é apenas um requisito documental, de ter um manual de boas práticas e uma série de procedimentos, papel morto, e entrarmos numa solução real. A solução real é transformar as boas práticas num sistema vivo de antecipação do risco inserido. Tem que ser o DNA da operação. Mas para que eu tenha um sistema vivo de antecipação, eu preciso ter aquela dupla consciência. A consciência organizacional, que pensa em produtividade, sustentabilidade e lucro, e a consciência regulatória, que pensa em boas práticas, gerenciamento de risco, em controle da qualidade, fazer a coisa certa da primeira vez. Isso tudo fecha um contexto onde a gente vem insistindo que a blindagem sanitária não acontece por acaso. Ela também não acontece do dia para a noite.
ela não acontece com qualquer tipo de organização. Os gestores, os executivos precisam ter a mente aberta e precisam entender que a partir do seu exemplo, da sua postura, você cria essa estrutura de blindagem sanitária. A primeira camada lá, o nosso núcleo, é a padronização dos processos, o fim da dependência do Joãozinho. Sem o Joãozinho a gente não produz nada. Se esse gerente de produção for embora, nada faz, porque ele adapta tudo, ele improvisa tudo, ele acochambra tudo. Ele não é um herói, ele é um vilão. Mas para muitos executivos, esse faz tudo se torna um herói e vai acumulando os riscos potenciais. A segunda camada, que é o nosso manto desse processo de blindagem, é a responsabilidade do responsável técnico, é o treinamento, é o controle absoluto da carga de trabalho, é você ter uma perfeição na sua pesagem, na sua manipulação, no seu invase, até isso chegar no consumidor, dentro de todas as boas práticas que foram estabelecidas. E por último, o escudo externo, que a gente chama terceira camada, que é a antecipação proativa, a identificação e a neutralização de desvios antes que eles se tornem riscos sanitários. Olha, mudamos a balança. Não coloque essa balança em uso antes que ela seja calibrada. Mudamos o funcionário. Não coloque esse funcionário em operação antes que ele seja treinado e capacitado. Mudamos o formulário. Não mude esse formulário através de um processo de gestão de mudança antes de informar a todos os supervisores que esse formulário vai entrar em operação a partir do dia 2 de maio. Treine o pessoal de como preencher isso, como arquivar e como manter. Olha, mudamos a máquina de invase. Espera um instantinho, mas essa máquina foi qualificada com relação à instalação, operação e desempenho? Foi qualificada com relação ao processo de limpeza? Não. Então, antes de colocar essa máquina, vamos fazer todas as qualificações devidas e validar um novo processo de limpeza, porque tudo mudou e é uma máquina nova. Ter essa visão de antecipação é o que a gente chama ter uma mentalidade focada na blindagem sanitária. E no momento em que a gente tem essa mentalidade focada na blindagem sanitária, nós temos a conformidade versus a blindagem. Qual é a natureza do sistema? Hoje o meu sistema, a minha conformidade documental é um sistema estático. O meu objetivo é só passar na auditoria. E o estado da operação, tentar esconder falhas durante a inspeção. Vamos botar tudo embaixo do tapete. Então eu tenho um sistema estático, só reage à não conformidade. Eu quero passar na auditoria a qualquer jeito e a qualquer custo, e eu tento esconder as falhas durante a inspeção sanitária. E qual o sistema da blindagem sanitária? Eu tenho um sistema documental, a natureza do meu sistema ele é vivo e contínuo. Eu tenho um processo de gerenciamento de mudança, eu tenho um processo de treinamento e capacitação, eu tenho um processo de integração de novos funcionários, eu tenho um processo de tratamento da não conformidade, eu implemento ações corretivas de forma profunda, eu faço meu diagrama de casos e efeito, eu verifico se foi um problema com a mão de obra, ou um problema com a máquina, ou um problema com o método de trabalho, ou um problema com a matéria-prima, eu aprofundo meu estudo de ação corretiva, eu consigo antecipar e neutralizar os riscos que podem acontecer, e eu tenho uma transparência absoluta nessa operação que a gente chama de autogerenciamento da operação. Percebam, é sair da água para o vinho, é sair de uma mentalidade tacanha para uma mentalidade focada na excelência, é sair de uma mentalidade da correção para uma mentalidade da prevenção. E no momento em que você muda essa mentalidade, através da postura e da conduta do principal executivo, que vai ter que dar todo o apoio e disponibilizar recursos e pessoal em quantidade suficiente para o controle da qualidade, para a produção, para o responsável técnico, que deveria ser o gerente de gestão da qualidade. Se isso tudo está acontecendo com a bênção do principal executivo, eu tenho esse fim desse risco acumulado. A empresa se torna madura, ela não gasta energia tentando passar em auditoria. Elas garantem essa blindagem sanitária, porque sabem que em uma operação de excelência não há o que esconder. O controle absoluto é a única garantia de sobrevivência e crescimento. Então eu não preciso esconder nada, eu tenho uma empresa transparente, eu sei o que faço, minha equipe sabe o que faz, eu tenho pessoal adequado, eu tenho pessoal na quantidade necessária, eu tenho pessoal treinado, eu tenho uma documentação viva, que caso eu mude uma rotina, automaticamente eu mudo o procedimento, mudo a instrução de trabalho, e eu tenho uma dinâmica viva. É isso, senhores, que a gente tinha para falar para vocês sobre o risco oculto, o custo da não qualidade.
essa falta de uma mentalidade e de uma cultura focada na prevenção. E a gente espera vocês nas nossas próximas aulas da série Blindagem Sanitária. Até breve.